Pela misericórdia de Deus e o amor de Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos meditando na palavra, na verdade e na realidade do reino de Deus, que nos veio pelo amor daquele que é eterno. O livro de Apocalipse é um livro que tem um significado muito especial para nós que servimos a Deus. Muito se fala no livro de Apocalipse e pensam alguns que Apocalipse é uma revelação para os tempos do fim. É verdade, mas o livro de Apocalipse é uma revelação para os servos de Jesus Cristo. É um livro que oculta da carne e sangue o que está acontecendo hoje. Se você não for servo de nosso Senhor Jesus Cristo, você não compreenderá o Apocalipse. Por quê? Veja que o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou seu servo João. Portanto, o Apocalipse não é um segredo, isto é, não é um segredo para os que servem a Deus e que têm intimidade com Deus. Mas ele é um segredo para aqueles que não se importam com Deus, nem com a sua palavra, nem com a realidade do seu espírito. Uma das coisas que Jesus revelou em Apocalipse, e João nos notificou, escreveu, para que nós pudéssemos saber as coisas que estão acontecendo. Uma das coisas reveladas é a respeito da Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Você pode estar nela sem o saber. Os que estão em Babilônia, eles creem em Deus, mas são chamados a sair dela. Sair dela para não tomar parte no castigo que Deus trará sobre ela. No versículo 4 do capítulo 18, que fala sobre a queda desse sistema chamado Babilônia, diz que nós devemos nos retirar dela para não sermos cúmplices dos seus pecados. Mas, então, o que é Babilônia? Você sabe o que é? O princípio de Babilônia está no livro de Gênesis, capítulo 11. Na realidade, o livro de Gênesis é a semente de tudo que vai se desenvolver nas Escrituras, isto é, a semente de tudo que vai se desenvolver na humanidade, desde o princípio. Ele é o princípio das coisas. Isso desenvolve e termina em Apocalipse. Logo, o Apocalipse é a colheita do que foi semeado em Gênesis. E uma das coisas que foram semeadas pelo homem foi Babel, a Torre de Babel. Esse é um símbolo muito conhecido. Você compreende o que é? Na verdade, Babel significa todo sistema religioso em que há falsidade, em que há mentira, em que há engano. A torre e a cidade é edificada com tijolos em lugar de pedra. Versículo 3. Pedra simboliza crentes verdadeiros. Tijolos são crentes falsos, inconvertidos. O que é um tijolo? É uma terra que é molhada e se transforma numa peça. Ganha uma forma. Há pessoas que ganham uma forma como um tijolo. Parecem que creem, mas na realidade não tem nenhuma experiência de conversão. Não tem nenhuma experiência com Jesus. Não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo. O que fazem em Babilônia?
eles edificam, eles fazem coisas religiosas. O que eles querem fazer? Eles querem chegar até os céus. Não é assim? Toda religião se diz que é para nós chegarmos aos céus. E tudo que fazem é para chegarem aos céus. Mas ela tem uma outra coisa, é para tornar célebres o nosso nome. Uma característica de Babilônia é tornar célebre nomes que não é o nome de Jesus. Portanto, que em Babilônia há uma confusão de nomes. Muitos nomes que nada têm a ver com as Escrituras. Observe-se o lugar em que você está, se não tem um nome que não está no Evangelho nem nos ensinamentos dos apóstolos. Pode ser que você esteja em Babilônia. Você quer chegar aos céus. Mas, na verdade, o que você vai colher é confusão. Por quê? Se nós olharmos no dicionário o significado de Babel, o que nós temos é confusão, mistura de línguas e, por extensão, confusão de vozes. O que é confusão de vozes? Babilônia. É um lugar em que cada um fala o que quer, faz como quer. Isso edifica com tijolo. Você olha, parece uma bênção. E o que exatamente eles fazem? Eles fazem o contrário de Jesus Cristo. Se nós formos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, já que Babilônia é confusão de vozes, Jesus diz assim, no versículo 28, capítulo 8. Eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O segredo de Jesus é que ele falava só o que ouvia do Pai. Portanto, qual a diferença de Babilônia com a Nova Jerusalém, que é a igreja verdadeira, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, que é santa? É que a igreja verdadeira fala só a palavra de Jesus e o ensinamento dos apóstolos pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Portanto, o que nós devemos falar? Falar como Jesus. Como que eu vou falar como Jesus? Eu só vou falar o que Jesus falou, porque ele só falou o que ouviu do Pai. Mas falo como o Pai me ensinou. O falar é que provoca a confusão de vozes. Por que os crentes estão divididos? O povo de Deus está dividido? Por causa da confusão de vozes. Cada um fala uma coisa, ou interpreta as Escrituras de acordo com seus pensamentos, sem considerar a origem de tudo. A origem de tudo é o Pai, é Deus. E Jesus é o Verbo, ele é a palavra, e tudo deve ser feito de acordo com a palavra. Portanto, o que vamos considerar que é a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse, para que você perceba se você está em Babilônia. Primeira coisa, quem fala em Babilônia não é Deus, nem o Espírito Santo, é o homem. Quem edifica a igreja é um falso profeta ou um falso mestre. Ele ensina, fala em Jesus, prega Jesus, porque se não fosse assim não reuniria ninguém. Mas na hora da prática, de tomar decisões e de colocar a palavra em prática, note que fala e faz como homem, não como Deus, não como Espírito Santo, não como Jesus, como o Pai ensinou. Portanto, o lugar que você está, quem fala é como o Pai ensinou? O que você faz é como o Pai ensinou?
Se nós lermos o capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos perceber que o que foi plantado em Gênesis, isto é, pessoas que querem alcançar o céu, criam para si mesmo um sistema religioso. Em nome de Deus e de Jesus Cristo, fazem uma organização para que assim cheguem aos céus. Mas usam tijolos, isto é, usam pessoas não convertidas. Elas têm forma de crentes, mas na essência e na natureza não têm natureza divina. Veja que no capítulo 18, se nós queremos ver, e nós vamos ver somente 3 sinais de que você está em Babilônia. Primeiro sinal, confusão de vozes, isto é, divisões, escândalos, negócios e prática de palavras humanas. Portanto, ao lermos no capítulo 18 de Apocalipse, nós temos o seguinte. Primeiro, nós devemos aprender a ouvir a voz do céu. Veja no versículo 4. Ouvi outra voz do céu. Você não pode ouvir uma voz da terra. Você não pode ouvir o homem. Você tem que ouvir o Espírito Santo. A voz do céu é do Pai. Por isso que o Pai Nosso começa dizendo, Pai Nosso que está no céu. Você tem que ouvir a voz do céu. Do céu significa de Deus. É isto. Veja que o capítulo 18, ele começa assim. Depois destas coisas, vi descer do céu. De onde que vem? Vem do céu. Quando Jesus falava, a palavra dele vinha do céu, porque ele falava como o Pai o ensinou. Isto é, o Pai falou para ele, falava para ele tudo o que ele devia dizer. Este é o primeiro princípio. O que provocou a confusão é que Deus mesmo desce, veja o que acontece em Gênesis, e confunde a linguagem. Por quê? Estão tentando fazer algo sem o seu espírito. Não por meio de pedras, mas por meio de tijolos. O que Deus faz? Deus os confunde. Você ficará num lugar de confusão. Parece que as coisas andam, que as coisas estão produzindo segundo o Espírito, mas o final é confusão. E você não tem muita certeza das coisas. Você julga tudo segundo a carne. Você não ouve a voz do céu. Você está ouvindo a voz do homem. Este é o primeiro sinal. O segundo é que, versículo 7, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxo, luxúria. A si mesmo se glorificou. Sinal de que você está em Babilônia. São aqueles que dizem assim, ó, como é maravilhosa a minha igreja. Ó, que gloriosa é a minha igreja. São aqueles que se glorificam a si mesmo. E dizem uns para os outros, venham para a minha igreja, pois a minha igreja é a melhor. Leia o versículo 7 do capítulo 18 de Apocalipse. Quem está dizendo isto é a voz do céu. É o Deus vivo e verdadeiro que julgará a Babilônia no final. Deus permite neste tempo que a Babilônia cresça e se torne muito grande. Tudo de Babilônia é para crescer, ser grande, ter aparência exterior. O versículo 7 diz que o quanto a si mesma se glorificou. São estes que se dizem grandes, que querem ser grandes. E andam com a aparência exterior, andam por vista, lugares de luxo, caros. Veja que Deus vai dar a eles um cálice dobrado de retribuição, porque eles misturam bebidas, no versículo 6. O que eles fazem em Babilônia? Misturam bebidas. O que é bebida? Palavra. O que é Babel? Confusão de línguas. Então, o que eles fazem? Eles dão de beber a vocês algo que o Pai não falou, que os apóstolos ensinaram pelo Espírito Santo. Eles são mestres em misturar bebidas.
E as pessoas que estão em Babilônia ficam bêbadas. Com o quê? Com a palavra errada que recebem dos falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. Você já pensou nisto? Você pode abrir as Escrituras e dizer: eu não compreendo o Apocalipse. Sim, você não compreende porque você não vai até o autor. Vá até a origem, vá até o Pai e pergunte a Ele. Ele revelará a você a realidade dessas palavras. Isso está diante dos nossos olhos, diante de nós. Babilônia está diante de nós hoje. O que a voz do céu diz? Retirai-vos dela. Você crê em Deus, mas você está preso aí. Você está bêbado aí. Você está fora da realidade do Espírito Santo. Portanto, a segunda coisa que nós devemos observar é que ela se glorifica. Diz a si mesma que é boa e grande. A outra coisa é que ela mistura bebidas. Portanto, bebidas é palavra. Jesus disse à mulher samaritana que ele dá a ela água viva. A única bebida nossa deve ser a água viva, o Espírito Santo. Só devemos beber o Espírito Santo. Na verdade, nós devemos estar bêbados do Espírito Santo. Devemos nos encher do Espírito. Assim, medite nisto. Medite onde você está. E venha para Cristo. Beber do Espírito Santo. Não beba bebida forte. O vinho do furor da prostituição de Babilônia. Seguem outros espíritos. Portanto, cuidado, ore ao Senhor e veja como o livro de Apocalipse começa. É revelação. A palavra Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Portanto, graças damos ao Senhor pela sua palavra e que possamos falar somente a palavra de Deus. Falar somente a doutrina dos apóstolos. Somente que o Espírito Santo fala. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos os que estão na Nova Jerusalém, a cidade santa, não na grande, mas na santa. Amém.